Os desafios, os embates e as pautas do Parlamento Mineiro em 2019. O mundo político recebe nesta reta final do ano legislativo o presidente da Assembleia, deputado Agostinho Patrus. Muito bem-vindo, presidente. Obrigado, muito obrigado. É sempre uma alegria poder falar um pouco aqui no mundo político com você, com todos os telespectadores da TV Assembleia. Presidente, o ano começou com uma casa bem diversa, né? 2019 teve assim um perfil diferente, né? Digamos, a casa teve um perfil diferente, gente nova que espelhava o momento político. O senhor acredita que, em que medida isso representou um desafio para o senhor e para a casa? Sim, é sempre importante essa renovação. Nós temos 31 novos deputados, né, aqui de primeiro mandato na casa, que é muito bem o que você sintetizou. É um novo momento político de deputados eleitos com a utilização também das redes sociais, com as novas mídias, com novos discursos. Mas o mais importante disso tudo, viver aqui, eles incorporaram com aqueles que já tinham experiência aqui, que já tinham vivência na casa, um mosaico de pensamentos, de regiões, de origens, né, de pensar o futuro do Estado. Isso é que faz a força da Assembleia, exatamente essa diversidade no pensamento. As pessoas são de locais diferentes, vieram de realidades diferentes, pretendem uma realidade diferente cada um. O que faz, como disse aqui, essa pluralidade é que dá à Assembleia uma característica única entre os poderes, de ser um órgão colegiado que busca constantemente a harmonia, mesmo com atores tão diferentes, com realidades tão diferentes. E essa busca deu certo? Acho que deu certo. É sempre difícil em alguns momentos, acontecem debates, às vezes mais acalorados, mais duros, mas no final acaba também existindo aquilo de, olha, eu abro mão disso que me parece menor para ter algo que é maior, ou seja, eu tenho condição de transigir na minha opinião para poder, com o objetivo comum do outro, do próximo, chegar a uma condição de vida melhor à população. O que nós pretendemos aqui, no final das contas, embora as realidades sejam diferentes, é uma vida melhor à população de Minas Gerais, um ensino de mais qualidade, que dê melhor futuro aos nossos filhos, aos nossos netos, uma saúde que realmente possa atender. Infelizmente, a saúde do nosso Estado está ainda muito aquém do que a população merece, né? Uma segurança também para que as pessoas possam ir e vir com tranquilidade, a questão social, que também é importante, afinal de contas, temos realidades distintas dentro do Estado, regiões mais desenvolvidas, outras menos desenvolvidas, que precisam ainda do apoio do Estado, que precisam da intervenção pública. Então, é isso que todos querem de forma conjunta. Agora, na busca de atender à sociedade, aos mineiros, a questão da fiscalização e do controle dos atos do Executivo foi digamos, uma prioridade para a Assembleia. Foi criado a Assembleia Fiscaliza. Quanto de fato o senhor acha, inclusive foi elogiado, né? O programa a iniciativa foi elogiada pelos próprios secretários que estiveram aqui, respondendo sobre suas mais diversas áreas. Agora, de fato, para a Assembleia, como é que o senhor percebe a eficácia do Fiscaliza, né? Onde que isso aparece de fato, né? Essa fiscalização e controles eficientes, que é papel realmente da Assembleia. Eu acho que é importante fazermos aí um pequeno histórico, até para que o telespectador possa entender um pouco por que chegamos ao Assembleia Fiscaliza e por que ele aconteceu pela primeira vez esse ano de 2019. Nós vivemos em Minas Gerais quase que uma briga de duas torcidas, né? Uma polarização em que aquele que estava no poder tinha sua base de apoio, e mesmo que os deputados não achassem ou entendessem que aquelas medidas do governo, do seu time ou do seu lado estavam corretas, compactuavam com essas medidas porque viam no próximo um adversário que os fazia concordar com algo que não acreditavam porque era diferente do que o adversário pregava.
E isso aconteceu em 2 momentos em Minas Gerais. O PSDB esteve à frente do governo durante um período. Depois o PT, que era exatamente à frente, diametralmente oposta ao PSDB, assume o governo. E aí foi possível chegar num momento em que assume o governo um governador que não é da torcida A ou da torcida B que nós tivemos durante tanto tempo em Minas Gerais. Isso possibilitou com que a Assembleia pudesse fazer uma fiscalização efetiva. Por quê? Porque você não tinha... Os deputados deixaram de ser torcedores do time A ou do time B, ou adversários de um lado ou de outro, para poder ser fiscalizadores. Quando o governador Zema assume, e depois eu também, como presidente aqui da casa, que não estive de um lado ou de outro, ou que não representava isso, porque no mandato anterior criei exatamente aqui um bloco independente, foi possível que a Assembleia pudesse fazer a tríade que lhe compõe, que lhe cabe, que é a de representar a população, e aqui os 77 deputados representam 22 milhões de mineiros, portanto são eleitos pelos mineiros e representam todos eles, de fazer a questão da legislação, ou seja, de legislar, criar novas leis, mas o terceiro ponto desse tripé, que era a fiscalização, acabava ficando deficitário e ficava pendente. A Assembleia corrigiu esse momento, criou a Assembleia Fiscaliza, nós recebemos aqui delegações de deputados de vários estados que querem copiar esse exemplo mineiro, levar a seus estados. Concretamente, há elementos que o Fiscaliza já ofereceu para a gente dizer, olha, sim, o controle e a fiscalização estão acontecendo. Para citar um exemplo único que atinge a população. Nós detectamos aqui, num exemplo muito simples, entre mais de 300 que nós poderíamos aqui citar, que estão no relatório entregue da segunda etapa da Assembleia Fiscaliza ao governador do estado. Mas vou dizer um que é de fácil compreensão da população e de todos que nos assistem. Reforma das escolas estaduais. São mais de 3.000 unidades de escolas no estado. Não existe um critério técnico para se definir qual escola deve ser reformada. Qual é o atual raio-x das escolas do estado? Ninguém sabe. Então, nós às vezes estamos reformando uma escola que está de média para boa qualidade e deixamos de reformar aquelas que têm estados mais precários. Por quê? Porque uma diretora é mais diligente que a outra, ou a diretora é mais próxima da superintendente do que outra, ou o estado não enxerga aquelas com maiores problemas e reforma as que têm condição melhor. Então, nós temos crianças estudando em escolas de níveis de qualidade diferentes e continuamos investindo nisso. Então, o que a Assembleia mostrou ao governo? Tem que ser feito de forma urgente um raio-x dessas 3.000 escolas. Nós sabemos que isso não é rápido, mas tem que ser feito algo objetivo. Olha, a escola que tem um telhado com problema deve ter prioridade sobre a escola que quer melhorar somente o quadro negro, porque tem um problema no quadro. Nós temos crianças que estão debaixo da chuva ou estão tendo que arrastar as carteiras para o outro lado da sala porque está pingando e chovendo dentro da sala, e outras que têm uma boa condição, têm mobiliário bom, mas que estão recebendo reforma do quadro ou que estão recebendo reforma de algo que se considera supérfluo diante da necessidade de outros. Presidente, eu andei relendo o seu discurso de posse, né? Assisti, li na ocasião e reli para a gente conversar. E o senhor falava da dificuldade de se aprovar na casa o regime de recuperação fiscal, que vem sendo cantado em verso e prosa mesmo antes dos senhores dos deputados tomarem posse, né? O senhor disse que ia ser muito difícil, porque a gente sabe que o regime de recuperação fiscal, aquele acordo com a União, exige uma série de contrapartidas, que o senhor também mencionou no discurso de posse, que às vezes tem que haver soluções que são difíceis, que são dolorosas. Mas, enfim, sobre o RRF, quase 11 meses depois, né, qual que é a percepção que o senhor tem do regime de recuperação fiscal e que a casa tem, porque agora o governo está supondo que no primeiro semestre ele vai conseguir aprovar o regime como a saída para a questão fiscal de Minas. Primeira coisa é a assertividade desta frase ou desta declaração há 11 meses atrás. Eu fico feliz e vi
algumas entrevistas nos últimos dias do ministro Paulo Guedes, que afirma categoricamente o quê? O regime não está fazendo ou trazendo os resultados que se espera dele. O Rio de Janeiro, depois do regime, já diz que não consegue manter as suas contas, que não consegue, porque a ideia inicial do regime é, olha, nós vamos fazer com que o Estado deixe de pagar as dívidas com a União durante 3 anos, renováveis por mais 3, ou seja, durante 6 anos, para que nesses 6 anos possa se viabilizar a economia das diversas áreas no Estado e aí o governo estadual possa pagar em dias as suas parcelas. Tanto que nos 3 anos finais se começa com 1/30 da parcela e ela chega a uma parcela mensal no final dos 36 meses. O ministro Paulo Guedes disse recentemente o quê? Olha, é verdade, nós temos que rever o regime de recuperação fiscal, porque ele não está trazendo os resultados que nós esperamos. Quando afirmei aquilo, afirmei por algo histórico. O Rio de Janeiro vivia uma situação tão crítica, lá, né? Sim, tive com o governador Witzel, tão crítica, que qualquer tábua era motivo de salvação. Então, não se precisava escolher nada de especial. Qualquer coisa que fosse oferecido ali era bem-vindo. Mas os outros estados que começaram a analisar esse regime não concordavam. O Rio Grande do Sul aprovou o início do regime de recuperação fiscal há quase 2 anos e meio atrás, e ele não caminha de forma positiva no estado. Ao estudarmos os números também dos resultados no Rio de Janeiro, já em julho desse ano, um pouco depois da posse, nós vimos o quê? O que estava dando resultado no Rio de Janeiro? Item 1 com a maior contribuição, o aumento da contribuição dos royalties do petróleo, porque o preço subiu, porque a produção subiu. Então, poxa, se o regime de recuperação prevê a modificação da lógica de gastos do Estado, uma receita extraordinária não é isso que vai mudar a realidade do Rio de Janeiro. Em segundo lugar, o empréstimo feito tendo como garantia as ações da SEDAI, que depois o Rio de Janeiro não entregou. Terceiro ponto, a revisão dos critérios adotados pelos governos anteriores no Rio de Janeiro de incentivos fiscais a indústrias e prestadores de serviço. Bom, se nós não temos petróleo, se nós não somos, os mineiros não vão dar um calote como deu o Rio de Janeiro de prometer entregar algo e não cumprir. Pelo contrário, o que o governo está dizendo é que vai privatizar as empresas estatais. Né? O Rio de Janeiro não privatizou. Ele fez um empréstimo e deu como garantia as ações da SEDAI e depois tirou as ações da garantia. E está dizendo que não vai apresentar à Assembleia nenhuma redução nos incentivos fiscais. Qual é o resultado, então, que se espera disso? Por isso eu acho difícil a aprovação, não é porque alguém está contra ou está a favor, Agora, é porque os deputados não estão enxergando, assim como o ministro Paulo Guedes agora começa a admitir, vantagem nesse regime. Agora, cada um faz as suas escolhas. Agora, de fato, assim, isso não está na pauta, ou pelo menos aparentemente, na fala do governador Romeu Zema, a gente não vê essa discussão que o senhor está colocando aqui. E ele, pelo contrário, ele diz que não quer, ele afirma que não quer emparedar a Assembleia, mas, ao mesmo tempo, ele já afirmou que sem o regime de recuperação fiscal aprovado pela Assembleia, não tem como manter os salários em dia dos servidores a partir de setembro do ano que vem. Não é? Como é que eu sei que o senhor andou dizendo em outras entrevistas que a relação com o governador Romeu Zema melhorou bastante, né? Que ele aprendeu bastante na relação, mas de fato ele mantém esse discurso. Isso não soa como pressão e transferência de responsabilidade para a Assembleia? A Assembleia é um órgão colegiado, é um poder colegiado. E os seus membros têm que ser convencidos daquilo para votar. Eu acho que se o regime, então, tem essa capacidade, coisa que o próprio ministro, que é quem vai assinar a autorização para que o Estado possa, porque depois de todas as votações, o ministro e o presidente têm que acatar, ou seja, aceitar por escrito a entrada do governo de Minas nesse programa.
Se o próprio governo federal está dizendo que ele tem problemas, eu acho que é importante nós discutirmos. Se o próprio ministro responsável pela área econômica faz e dá declarações dizendo que realmente o regime de recuperação fiscal em um único estado não está gerando o resultado que se espera. Sinaliza que pode haver mudança. Que pode haver mudanças. Por iniciativa da própria equipe econômica do governo federal. Do governo federal. Então, nós temos que rever essa nossa posição. A Assembleia aguarda os projetos. Agora, eu acho que isso tem que ser mostrado. Eu entendo que o grande problema do governo é um problema previdenciário. Ou seja, Minas Gerais tem um déficit previdenciário de algo em torno de entre 12 e 15 bilhões de reais. Pois é, o governador, inclusive, sinalizou que pretende, para o ano que vem, vencido o regime de recuperação fiscal, mandar enviar a reforma previdenciária e administrativa. Que também é desafio na casa, não? Claro, não tem dúvida. E não resolve o problema para trás, filho. Nós levantamos aqui, foi aprovado agora, né, na PEC dos militares, né, da Previdência dos militares, a inclusão das polícias militar e bombeiros e dos estados num teto mínimo, num piso mínimo federal, aumentando as alíquotas de contribuição desses setores diretamente para os estados. Mas os servidores civis estão de fora. E aí fizemos, então, um estudo aqui na Assembleia para levantarmos o quê? Se o que vem dizendo o governador, nós mandamos à Assembleia um aumento da alíquota previdenciária de 11% para 14%, ou seja, a contribuição do servidor, o desconto em folha deixa de ser de 11% e passa a ser de 14%, isso aumenta a arrecadação do governo do estado em algo em torno de 1 bilhão e 200 milhões de reais por ano. Se o nosso déficit é de 12% a 15%, nós estamos resolvendo 10% do problema. E as outros? Os outros têm direito adquirido, se aposentaram pelo regime com direito adquirido. Então, não há o que fazer quanto à questão do déficit previdenciário. Nós temos que, número 1, trazer crescimento econômico para que o Estado consiga honrar esse déficit com os impostos que são arrecadados. Nós não conseguimos fazer mudanças para trás. Eu concordo e acho que é importante nós fazermos mudanças para o futuro, para que isso não permaneça no tempo, para, como diz o ministro Guedes, os nossos netos não sejam vítimas da inconsequência deste momento. Mas nós estamos sendo vítimas de algo que foi aprovado lá atrás e que as pessoas já se aposentaram e têm esse direito. Então, ao tratar de questão previdenciária, eu não consigo enxergar aonde vamos achar a solução. O que nós estamos vendo, e o governo fez esse ano, foi o quê? Receita extraordinária. Qual a receita? Se pretende com a antecipação dos royalties do nióbio pagos ao Estado. Agora, né? O senhor está querendo dizer que na solução que é a prioridade e todo o movimento que o governo Zema fez até agora foi no sentido, e também o governo federal, de cortar, não é? De cortar gastos. Isso não vai resolver o problema do Estado? O senhor está apontando para isso? Isso não resolveu. Se os cortes tivessem resolvido, nós não tínhamos a dificuldade que nós temos. Nós não estávamos precisando do regime de recuperação fiscal. A Assembleia, quando aprovou aqui a reforma administrativa do governo do Estado, buscou um corte ainda maior do que era apresentado pelo governo. E o governo vetou o corte maior apresentado pela Assembleia, porque entendeu que mais do que aquilo que estava propondo não que geraria um problema para a gestão da máquina. Sim, mas essas medidas do governo do Estado, de fato, muita coisa ainda é uma intenção, sim, não é? Inclusive a previdenciária. Sim, né? Talvez o pacote, um conjunto de medidas possa fazer diferença, eu espero não? que sim. Ou nós estamos colocando dentro da solução receitas extraordinárias. Porque o que nós vimos no governo passado foi, no primeiro ano, receita extraordinária do recurso do Tribunal de Justiça, né, dos depósitos judiciais. No segundo ano, aumento da alíquota de ICMS em diversos produtos, que agora o governador renovou. No terceiro ano,
um refis estadual para o aumento da arrecadação. No quarto ano, o governo Pimentel não conseguiu nenhuma receita extraordinária, teve problema no pagamento do 13º. O que faz o governador Zema? O que fez o governador Zema no primeiro ano? Uma receita extraordinária com a antecipação do nióbio. Né? Então, nós estamos continuando na mesma lógica. Para pagar uma conta imediata. Não, mas agora nós vamos vender a CEMIG. Receita extraordinária para poder pagar a despesa. Vamos vender a Codemig. Receita extraordinária para pagar a despesa. E Lei Candir? Lei Candir, nós temos lá no Supremo, o Supremo funciona, né, como um mediador na tentativa de encontrar, se fechar um acordo entre a União e os estados, são 16 estados, Minas Gerais é um deles, é o que tem, inclusive, mais a receber, daquelas compensações da Lei Candir para os estados exportadores. Agora, tem lá foi noticiado que tem lá um acordo que ainda não foi, digamos, homologado, que não foi completamente sacramentado, mas um acordo que a União está oferecendo que é muito inferior à Carta de Minas, que foi o que a Assembleia e o Estado que Minas Gerais levou ao Supremo. Como é que se ouviu esse acordo que está sendo ofertado pela União? Primeiro, dizer da importância da União de Minas Gerais. Até o momento em que nós fizemos a Carta de Minas, mostramos a união do Estado com o governo do Estado, a Assembleia, o Tribunal de Justiça, o Ministério Público Estadual, o Tribunal de Contas, os 77 deputados estaduais, os 53 federais, os 3 senadores, e entregamos isso ao ministro Gilmar Mendes, ele viu a importância de se tratar esse tema. E isso criou uma pressão sobre o governo federal. Até aquele momento, o governo federal sequer se dispunha a sentar à mesa com os estados para discutir qualquer número. A audiência em que nós estivemos presentes, o governo se negava a sentar com os governos estaduais, com os 14 estados que estavam ali naquela ação que já estava decidido. Tinha só um advogado presente, né? Representando a União. Representando, se negavam a sentar. Então, nós vencemos o primeiro momento, do governo federal aceitar que deve aos estados. Esse foi uma primeira vitória. A partir disso, o governo federal se dispôs a sentar com o apoio do ministro Gilmar Mendes e com a participação dos 14 estados que têm a ação contra o governo federal. E apresentou uma primeira proposta, que nós entendemos como muito irrisória diante do que se prevê. Se nessa proposta, e aí se sentarem à mesa, o presidente da Câmara e o presidente do Senado com um compromisso do fim da Lei Candir para os minérios, é importante dizer isso, porque Minas é afetada significativamente na questão dos minérios e é algo de um preço que cresce independente de uma taxação de 2% ou 3%. É mercado externo. Né? Nós estávamos no início do ano, a tonelada do minério custava $40. Hoje, mais de $100. Então, não é a taxação que muda isso ou que faz com que se compre menos ou mais, é a oferta e a procura. Né? O nosso nióbio é cotado a $37 mil a tonelada. $37 mil a tonelada. Então, não é o ICMS de 2% ou de 3% que vai modificar a compra ou a venda ou o volume de compra ou venda no mundo. Então, agora, se nós partirmos para que os estados voltam a ter o que é a prerrogativa dos estados, ou seja, deslegislar sobre o seu ICMS e estabelecer percentuais, e nós não queremos aqui inviabilizar a produção, e como diz pelos números, a produção não se inviabiliza com 2%, ou 3%, ou 4%, ou 5% da cobrança do ICM, visto que isso já ocorre nos principais mercados que disputam espaço com o minério de ferro, por exemplo, como a Austrália, como outros países africanos, que cobram e tem uma alíquota de imposto maior do que a alíquota brasileira. Aí nós podemos mudar a conversa, aí nós podemos resolver o para frente. Está sinalizado lá no PEC, na PEC do Pacto Federativo. Sim, ela já está pronta na Câmara. Eu tive há cerca de um mês atrás com o relator, que é o senador Antônio Anastasia, que fez um brilhante trabalho, e também com a presidente
Simone Tebet, que é a presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, que é quem tem que colocar em pauta. Não, eu acho que falta também a pressão dos governos estaduais. Eu acho que os governadores têm que ser mais incisivos, têm que estar mais presentes nisso para a coisa poder caminhar. Se existe um entendimento nesse sentido, eu acho que aí nós caminhamos para algo, ou seja, se nós não conseguimos recuperar tudo do passado, pelo menos corrigimos para frente o problema. Sim. A Assembleia participa do movimento de criação do Tribunal Regional Federal 6, não é isso? Então, é um processo. E que está agora na mão do Congresso, teve uma decisão esse ano positiva, né? No STJ, sim. Autorizando pelo STJ, e agora está na mão do Congresso. Precisa de pressão também? Claro, nós chamamos aqui, os deputados federais todos estão nos apoiando, isso é uma disputa entre estados. A Bahia também quer a instalação do seu Tribunal Regional Federal, o Paraná também pretende, o Amazonas também, então faz parte de uma grande atuação política. O que eu estou vendo é que tanto os senadores como os deputados federais estão imbuídos desse trabalho, né, de convencimento dos outros estados, de mostrar que Minas, como tem, participa de outro tribunal e tem o maior número de processos, ou seja, Minas tem 35% dos processos do Tribunal Regional Federal que participa, deveria ser criado em primeiro lugar. Em seguida o da Bahia, que vem com o segundo número de processos, e depois o Paraná. É esse o trabalho que tem sido feito das bancadas, tanto na Câmara como no Senado, de convencimento dos deputados e senadores para essa votação. Antes da gente terminar, eu queria lembrar, eu sei que terminar com um assunto difícil é sempre difícil, mas 2019 foi um ano difícil para o país, para Minas Gerais em especial, e o rompimento da barragem da Vale, em Brumadinho, um pesadelo para a população local, para os mineiros, não é? Como é que o senhor acha... O senhor acredita que Minas aprendeu a lição? Levando em consideração a nossa dependência do minério. Minas aprendeu? Eu fico tranquilo porque nós iniciamos aqui essa legislatura no dia 1º de fevereiro, impactados pelo que aconteceu em Brumadinho, entristecidos. A minha primeira frase no meu discurso aqui de posse foi: nós estamos de luto. E não deixamos o luto de lado, porque perder tantas vidas assim. Eu estive recentemente em Brumadinho e vi e converso diariamente com pessoas, e semanalmente com pessoas de lá, eu vi o que isso foi de impacto para aquela população, no sentido emocional, no sentido de que eu fico imaginando as pessoas terem ou alguém da sua família, ou um amigo próximo, ou um vizinho, uma família afetada por aquela tragédia, por aquele crime que aconteceu lá. Eu não tenho dúvida que a Assembleia fez o seu dever de casa, o que lhe cabia. Em primeiro lugar, mudou a legislação, tornou-a restritiva, definiu que mais nenhuma outra barragem construída nesse método montante será feita em Minas Gerais. A fiscalização vai cuidar disso? A fiscalização, nós definimos também, nós já tínhamos, depois de Mariana, definidos que a taxa de fiscalização seria utilizada na fiscalização. Infelizmente, os governos não estavam fazendo. Nós criamos uma legislação ainda maior, mais complicada ainda para os governos, para que haja fiscalização. Porque não é possível que os recursos da taxa de fiscalização minerária sejam utilizados para pagamento de funcionários de outras áreas do Estado, né? Então, corrigimos também isso. Fizemos aqui uma CPI que é considerada a que tem os melhores resultados entre todas, a que tem, inclusive pelas polícias, pelos órgãos de investigação, contribuição efetiva na elucidação dos problemas e dos criminosos que atuaram nessa questão. Eu espero que, mais do que tenhamos aprendido, possamos fazer com que aquelas pessoas que têm uma dor imensa consigam recomeçar as suas vidas. E um passivo a ser resolvido ainda. Grande a ser resolvido. Nós temos aqui a consciência tranquila de que
fizemos o que precisava fazer, mas que não podemos parar por aí. Por isso criamos uma comissão que vai dar continuidade à fiscalização e ao acompanhamento dessas famílias. Porque se pensa muitas vezes na questão financeira, e a questão não é somente financeira, né? Não é só dar uma nova casa, não é só repor aquilo que as pessoas tinham de bens materiais, porque elas foram afetadas né, na sua alma, né? No seu sentimento de uma perda imensa. Não é só falar, olha, a empresa vai fazer isso, ou vai gastar aquilo. Isso é pequeno demais, perto de uma tragédia como essa. Então, a Assembleia vai cobrar, enquanto eu estiver aqui, mas nesse outro ano, que eu ainda tenho aqui o meu mandato, para que as pessoas tenham um cuidado não só financeiro, mas emocional, espiritual e de acompanhamento, para que seja dada alternativas às pessoas que com muita dificuldade, com certeza, vão ter muita dificuldade para colocar adiante as suas vidas. Presidente, foi um prazer ter o senhor aqui no Mundo Obrigado Político. mais uma vez. Muito parabéns obrigada. aí, viu? A casa fica honrada de ter profissionais como vocês, profissionais como nós temos aqui da TV Assembleia. Eu quero utilizar aqui o seu programa para parabenizar a todos aqui da TV Assembleia. Eu sou testemunha por onde ando, não só no Estado, mas no Brasil inteiro, de todos afirmando a qualidade do trabalho que é feito aqui, com a atenção voltada no público, com a atenção de não tomar o partido de A ou de B, mas, acima de tudo, de informar a população do Estado. Então, em seu nome aqui, eu quero agradecer ao trabalho que vocês fazem aqui na TV Assembleia. Em nome da TV Assembleia, eu agradeço ao senhor. Eu conversei com o presidente da Assembleia, Agostinho Patrus, sobre os desafios, os embates e as pautas do Parlamento Mineiro em 2019. A gente fica por aqui, mas se você quiser rever essa entrevista, é só acessar o nosso site ou o YouTube e para falar conosco, e-mail ou Twitter. Obrigada pela companhia e até a próxima.